Olá, seja muito bem-vindo ao Grosscast, o podcast do Grupo Gross. E hoje nós estamos aqui na unidade João Vale e eu estou com convidados muito especiais para o nosso cast de hoje, que vai falar de frente com o júri. Então nós vamos conversar sobre esse lugar que tem opiniões tão diferentes dentro do nosso mercado, mas também é um lugar que movimenta muito a nossa dança. Então, para começar, eu vou pedir para que eles se apresentem, quero agradecer muito a presença deles, são pessoas que eu admiro muito, profissionais, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande como seres humanos e como profissionais também. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Então, vamos começar pelo nosso mestre de São Paulo, Marco, se apresente, quem é o Marco? Conta um pouquinho para nós a trajetória. Eu me chamo Marco Sanches, sou, na verdade, nascido na capital, em São Paulo, mas moro no interior, em São José dos Campos, há 15 anos. Sou artista da dança, me considero um arte educador, eu acho que esse é o jeito que eu me enxergo melhor. Eu acredito que a dança, ela começa pela construção social e depois a artística. Então, transito entre o mundo do balé clássico e da dança contemporânea, gosto de coreografar e tenho 2 cachorros. Gustavo Silva. Bom, prazer a todo mundo, eu sou o Gustavo, sou coreógrafo, eu acho que em primeiro lugar, em segundo lugar sou professor, em terceiro sou iluminador, em quarto sou cenógrafo, e em quinto figurinista, e em sexto pai, né, porque também meu filho também já está aí na cena. E é isso, eu trabalho com todas as áreas praticamente dos processos de criações coreográficas, né, diretor. Coisa boa. E aqui ao meu lado, minha mestra, Nete Lubisco, prof desde lá da faculdade. Que bom te ter aqui. Uma honra é minha, honra é minha. Quem é a Nete Lubisco? Então, me chamo Nete Lubisco, tenho 63 anos, agora eu me aposentei, mas eu sou graduada em História, pós-graduada em Dança e mestre em Educação. Comecei como bailarina, depois comecei a trabalhar como coreógrafa e depois fui ser professora de dança e depois fui para a área acadêmica, onde eu migrei para uma outra área maior, que era a área macro, que eu chamo, que é a área da educação, e fui trabalhar também no ensino à distância, trabalhei 15 anos em graduação, pós-graduação. E quando eu finalizei o mestrado, também eu finalizei essa vida acadêmica e hoje eu estou retornando de novo para a cena da dança, onde é o lugar onde eu iniciei, lá em 81. E hoje eu faço mais o que eu gosto mesmo, que é trazer o meu repertório para a geração nova que não me conhece. E então é um prazer estar aqui também, porque como eu estou aposentada e mais distante dessa área de artística, mas eu sempre estou cuidando e olhando, onde eu me encontro mais é como júri, porque desde pequena o meu pai era pintor e arquiteto, então eu já trabalhava desde os 2 anos sobre a arte, né? E ele me colocou no Instituto de Belas Artes com 2 anos, então trabalhar e falar sobre estética era uma palavra bem natural dentro da minha casa. E aí quando eu fui ser professora acadêmica de pós-graduação e compus a disciplina de estética, eu me encontrei ali também, porque é um lugar porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler, e gosto de trabalhar a razão que a gente estava conversando antes sobre o valor do juízo, o belo, o julgamento, leitura de obra. Eram coisas que a gente conversava na mesa na minha casa. Então ali eu me encontrei de forma bem natural. E hoje então eu trabalho bastante como júri, gosto de ser avaliadora, acho que a gente pode conversar sobre ações propositivas de aprendizagem da dança, principalmente para a geração que está chegando. Então é um grande prazer estar aqui, me mostrando um pouco, falando como eu vejo também os festivais, como eu me insiro ali, como eu convivo ali dentro, que é um ambiente diferente, maravilhoso, e que a gente cria contatos em um network incrível, né? Forever, assim. E quem me colocou ali foi a dona Toshi Kobayashi, então eu tive a honra de ser colocada também pela dona Toshi, aprendi com ela, e queria também colocar tudo que eu aprendi, né? Isso tudo que eu aprendi como júri, que é a questão que a gente vai trazer, que eu acho bem complexa, que quem é esse júri, que formação ele tem, como é que ele enxerga, como é que ele avalia, como é que ele faz as leituras deles. Muito bom. Desculpa ser extensa, mas... Não, é isso aí, a gente vai fluindo, a gente tá conversando. E o legal assim desse bate-papo é que o festival ele gera opiniões diferentes, mas a gente refletindo e conversando ele pode trazer insights valiosos, né? Tanto para
bailarinos para pensar como que é esse lugar, como que eu posso aproveitar melhor esse lugar, professores, coreógrafos, né, diretores que vão na área de tomar uma decisão, que festival que eu vou levar a minha escola, né, como é que eu posso aproveitar melhor aquele festival, como que eu posso me preparar mais, e até para quem busca daqui a pouco participar de festivais internacionais, né, como que funciona, né, conversar com quem vive, com quem está nesse lugar, como que eu posso me preparar para chegar lá. Então esse bate-papo a gente quer trazer, né, essas reflexões e insights, assim, né, então nós estamos aqui com uma plateia também, pois, né, vão ter espaços de perguntas, mas a ideia é essa, assim, que cada um de vocês aqui que estão assistindo em casa ou que estão aqui com a gente possam pegar algum insight, né, e que seja válido aí na tua jornada, que esse é o objetivo, né, a gente se unir para compartilhar e aprendermos. Vamos começar com as perguntas, então. Marco, o que na tua visão o festival pode proporcionar, né, para o bailarino e para o coreógrafo de benefícios? Na tua visão, o que pode proporcionar de bom para o bailarino e para o coreógrafo? Bem, eu trabalho como jurado também e vou a concurso, né, porque eu tenho escola. Eu penso, acho que no primeiro ponto é a oportunidade de ter mais vezes no palco. Eu acho que esse é o primeiro lugar que eu penso, é a oportunidade que minha escola tem para pisar no palco, porque é caríssimo montar o seu próprio espetáculo. Então é a chance de maturar. Ao meu ponto de vista, o meu grupo ele é selecionado dentro da escola para estar nesse lugar. São quesitos que eu peço para quem deseja ir. O primeiro passo precisa fazer aula todos os dias. Então, eu penso que eu preparo esse aluno e aí o festival, ele não é para ele ir lá e ganhar o troféu. Ele é para conseguir aplicar o que ele está desenvolvendo. Como exemplo disso, eu tenho um menino que é o João Macei, que ele está no Canadá há 2 anos e meio, e aí ele recebeu um feedback agora, ele se formou e foi convidado a ficar na companhia, e aí o feedback que a diretora da companhia, que é no Nacional do Canadá, disse a ele foi: gosto muito da forma que você já se relaciona com a sua cena e a forma que você entende, diante dos meninos que estão lá, que demoram muito para vivenciar as coreografias e as experiências de ensaios. Então eu entendo que o festival, ele é uma oportunidade do bailarino aplicar. Eu não acredito que o festival é um lugar para a gente ir lá e brigar pelo troféu. Eu não tenho essa visão. A minha visão é a prática do que ele vivencia diariamente na escola. Bem rapidinho, só para complementar, que eu acho bem importante também. Um aspecto que eu acho muito positivo para o bailarino é que ele adquire muita confiança, tá? Outro aspecto, tudo dentro, assim, vou ter um resumo. Outra coisa é entender de respeito mútuo, sabe? E o respeito de equipes, vivenciar o coletivo, entender isso e também se sentir inspirado por outros. Então eu acho que trabalha uma coisa que a gente vê assim, a determinação, uma força, ele se torna forte, determinado. E eu acho que isso é um quesito que a gente nunca fala muito, mas que o festival ele compromete isso como uma qualidade, uma habilidade ao bailarino dentro de... Só para complementar o que ele falou. Nossa, pode. Foi riquíssimo, vamos complementar muitas vezes. E Gu, e para ti, na cena, assim, como que tu vê que na cena, na tua área, que tu atua mais nos festivais de dança, que são os principais benefícios que tu vê no festival de dança? Então, eu sou da vertente das danças urbanas, mas o meu caminho, ele vem do jazz, ele vem do ballet, eu migrei por todas as áreas, assim, né, de dança. E aí, falando sobre as danças urbanas, que é da onde eu venho mais, vamos dizer assim, é uma dança que ela já é muito do coletivo, né? Ela já é muito, muito, muito do coletivo, ela é tudo produzido no coletivo, não é uma dança muito individual, se for parar para pensar. Ela vem da Block Power, por exemplo, que é a festa para todo mundo e tal. E eu vejo no festival muito que ele fala dessa oportunidade de estar no coletivo, uma coisa que vem acontecendo pouco hoje em dia, né? A gente está muito mais individual. E o festival é mais uma chance da gente estar junto, da gente fazer a troca, né? Eu quando eu chego no festival, a primeira coisa, eu vou cumprimentar meus amigos, eu vou ver os meus amigos, eu vou dar risada, eu vou contar história, eu vou ver como é que tá, o que tá fazendo, como é que tá fazendo.
Então eu vejo dentro da minha área uma forma de eu saber também o que está acontecendo dentro do meu coletivo de dança, né? Das danças urbanas, saber o que está acontecendo, porque é ali onde a gente tem mais a oportunidade de se juntar e de se encontrar, por não existir Block Parties aqui e tal, né? Então a gente acaba se encontrando mais dentro do festival mesmo, ou do festival de dança, ou de eventos de dança, né? Enfim, eu acho que é isso, assim. Perfeito. E, Anete, pra ti, que tá muito, sim, nessa conexão com muitas escolas, como que tu vê a importância do festival para a cena da dança no estado, no país, assim? Como que tu percebe que isso impacta na cena? Eu acho que são duas vias, né? A via de quem produz o evento, que determina muita gente com trabalho, né? Trabalho profissional, que gera, financeiramente é bom, né? Acho que isso gera pessoas qualificadas e também o que eles trouxeram, né? A questão de, eu acho, pontos positivos, porque se enxerga muito ali dentro, quando o bailarino está em cena, quando ele está inserido dentro dessa troca, dessa conexão, né? Pontos para um futuro brilhante na carreira da sua área. Não interessa que área, porque todos esses fatores, que eu também compartilho, que o festival eu só vejo pontos positivos, sabe? Eu acho que pontos negativos são tão mínimos e tão irrisórios, assim. Acho que eles são muito mais positivos, né? O feedback de melhorias dos jurados, a questão de reconhecimento, de inspiração do outro, o respeito mútuo, aspecto coletivo, aí são tantos aspectos, a determinação, né, essa força que o bailarino adquire depois que ele passa por todo esse contexto que um festival propõe. Então eu acho que a área da dança cresceu muito em função de todos esses pontos que o festival vai oferecendo como palco para a plateia também, vai nos colocando também como profissionais e não só como meros espectadores. Eu vejo assim, gera também valores em torno disso. E muito bom para nós, como escola, essa oportunidade de ter aquele lugar que tu tá para receber o feedback. Então, o quanto isso impacta, né? Então, a gente muitas vezes, assim, saiu do festival, é aquele desespero, chega o áudio, agora que é o áudio, nem todo mundo escutando aquele áudio. Então é tão legal também quando tu escuta, nossa, eu sempre escutei que esse era um problema, e agora esse virou, né, um elogio, essa parte virou um elogio. Então, assim, tá nesse lugar, assim, que bom que a pessoa tá ali pra te dar aquele feedback, e é a única maneira de a gente conseguir crescer, né? Então acho que isso é muito positivo também. Eu vejo que, para nós como escola, tá nesse lugar de desenvolvimento que te estimula para o desenvolvimento, e também eu vejo nessa questão da experiência, né? Porque hoje, né, para a gente trazer os jovens para a arte, os jovens para a dança, a gente acaba competindo com muitas coisas, né, que não precisa de todo aquele esforço, todo aquele estudo. Então, assim, e gera uma experiência sem precisar daquele movimento, né, no celular, em outros lugares. Então, ali ele te gera uma experiência, um pico tão alto de adrenalina, que essa experiência também, eu vejo que é um lugar que motiva também os jovens a estar na dança. Não sei se vocês concordam. Concordo. Eu vou fazer um acrescento aí, que é super importante. A gente está falando muito sobre os bailarinos, né? Mas também para os coreógrafos, assim. Até vou fazer uma pergunta-resposta, que é: quando que a gente vai ter a oportunidade de ter 4, 5 profissionais dentro da nossa sala de ensaio, vendo o nosso trabalho e nos dando um feedback? E na nossa sala ter iluminação, a gente já ter o figurino, a gente já ter a emoção de um palco. Quando que a gente vai ter essa oportunidade? Eu acredito que nunca. É só no festival que a gente vai poder ter essa oportunidade. E voltando a olhar para o bailarino, o palco, ele consegue trazer um desafio que a sala não traz, que é aprender a lidar com a adrenalina, colocar ela no lugar certo, conseguir aplicar de fato ali. Deu problema, resolve, porque na sala ele para. Deu problema, resolve. Mas assim, sem abrir um questionamento e sendo provocativo, não acho que todas as vezes o festival é bom. Não acho. Porque no ritmo da escola, ele também atrapalha um pouco. Porque a gente precisa dedicar tempo aos ensaios, mas aí, para mim, antes de um ótimo ensaio, a aula é que precisa ser construída, planejada e aí o bailarino aplica o estilo, no meu caso o balé clássico, o estilo da obra. Eu não tenho que ensinar o bailarino a dançar na coreografia.
E aí é o Vou momento aproveitar para uma pergunta, Marta. capciosa, né? Como que a gente pode equilibrar esse lado artístico com o formato competitivo de um festival? Aí eu penso por dois lados, né? Eu penso em quem está produzindo o evento, qual é a intenção dessa pessoa? Ela só quer ganhar o dinheiro com a ida das escolas para lá? Então, aquele festival, desculpa aí os festivais que acontecem isso, mas é uma realidade. Aquele festival começa às 2 da tarde, a pessoa fez a marcação às 10 da manhã e ela entra em cena às 1h40 para dançar Gisele. Eu particularmente escolho não estar nesses eventos que isso acontece. Eu particularmente faço essa escolha. Mas eu penso que quando existe esse olhar sensível para um lugar adequado, onde há o espaço para o bailarino se preparar antes do concurso e conseguir colocar tudo que ele faz na escola dele, no trabalho dele e conseguir aplicar, vale a pena. Meu olhar fica neste lugar de eu busco eventos onde o bailarino possa crescer, o bailarino, a bailarina, a direção da escola possam crescer. Eu busco eventos que quem são esses jurados? Como eles vão colaborar com o meu trabalho? Eu busco o palco é adequado? Ele está estruturado para receber? Eu não quero dançar no chão da quadra ali, não quero fazer isso. Dependendo principalmente da peça que vai fazer. Também penso, tem workshop nesse lugar? Meu aluno vai conseguir ouvir coisas numa aula? Então, assim, qual é a intenção do trabalho dessa escola? O que ele quer do evento para que a escola desenvolva? Eu desejo sempre buscar eventos que façam com que eu saia da minha zona de conforto. Perfeito. E aproveitando esse gancho, precisa ter alguma capacitação para ser jurados? Todos podem ser jurados de um festival de dança? O que precisa para formar esse profissional? Eu acho que é aí que mora a questão mais complexa do... Qual é a formação para ser júri? Precisa ter alguma formação? Precisa ou não? Tem que saber escrever, tem que saber falar que qualidades, que habilidades tu tem que ter, né? Então é por onde eu acho que mora a questão que a gente pode deixar de lado até, porque eu acho que não é a questão hoje que se dê tanta atenção, sinceramente. Mas eu acho que de que forma o jurado faz a leitura, vamos dizer assim, né? Antes da gente vir para cá, o Gustavo me perguntou se eu dava mais importância ao meu juízo do gosto, assim, se o que eu gostava pesava mais. Então eu penso, e quando eu chego ali, em fazer primeiro, olhar como processo coreográfico, fazer uma leitura daquele processo. Após essa leitura, aí sim, trazer alguns critérios. E depende também de festival. Alguns têm subcritérios ainda por cima, que te colocam, assim, né? Aos critérios que tu diz, harmonia, grupo, técnica, a combinação artística, enfim. Há esses critérios básicos, mas há também subcritérios, muitas vezes alguns eventos, e de que maneira esse jurado vai lidar com esse juízo do gosto dele, né? Do que ele acha belo, do que ele não acha, do que ele gosta, do que ele não... Até porque se falar muitas vezes, mandar avaliação, falar, decidir assim, eu achei, já está mostrando o teu juízo de gosto, né? Então não, o trabalho traz, né? Porque é uma relação de escolhas que o processo coreográfico busca, que após tu tem que fazer a leitura daquele processo. Então, de que forma? Eu acho que varia muito de acordo também com a visão de cada júri. Algo interessante, fazendo o gancho entre as duas, né, as duas percepções, é que o mais interessante acho que é ficar claro qual que é o teu objetivo, né, como escola, como bailarino, porque vai ter escola que de repente o objetivo vai ser ir num festival que tu vai conseguir trazer prêmios e que tu vai conseguir se classificar, e esse é o objetivo da escola. Vão ter escolas que o objetivo eu quero uma estrutura mínima, assim, eu quero um bom júri. Então, a gente sempre pensa assim, lá na escola, qualquer festival que a gente vai tomar decisão, a gente precisa, mas quem são os júris desse festival? Né? Então, porque para nós é algo que é muito importante, é esse feedback, a gente está ali para aprender. Então, se a gente
Então isso é o nosso, né, o nosso filtro, mas não que tenha que ser esse filtro, é clareza do seu objetivo, né? Então clareza também com o objetivo desse festival. Então, o que esse festival busca, o que esse festival vai me entregar, o que se faz sentido ou não. E às vezes, né, a gente acaba indo cego sem saber e daí, então, acho que essa clareza, essa percepção do nosso objetivo e do objetivo do festival também, né, que assim fica mais claro. E, Gu, como que um bailarino pode aproveitar mais esses momentos? Pensa em o que tu falaria pro Gustavo uns 20 anos atrás, para aproveitar mais esse lugar, assim, o que tu acha que o bailarino pode pensar, assim, para ter um aproveitamento melhor desses momentos? Olha, eu aproveitei bastante como bailarino. Como eu falei antes, eu flutuei por várias áreas, então eu passava todos os dias nos festivais, né? Como eu dançava o jazz, eu tava lá na terça e na quarta. Aí depois o contemporâneo eu tava na quinta e na sexta. E as urbanas eu tava lá no sábado. Agora inverteu, né? As urbanas é na segunda e o balé é no sábado. Agora tá um pouquinho diferente. Mas o que eu poderia dizer é estar presente. Eu acho que é esse e sugar tudo que puder sugar, entendeu? Eu tinha muito que... Nossa, gente... Chegava a tremer as pernas só de chegar perto, assim... De personalidades, entendeu? A gente até conversou esse dia sobre isso, né? Aquele grupo, meu Deus, aquela pessoa, meu Deus, né? A gente ficava assim. E vou dizer para vocês que somos seres comuns. Entende? Eu acho que se eu fosse bailarino hoje, eu acho que eu teria aproveitado muito mais isso. Eu teria chegado antes na net. Eu teria chegado antes nas pessoas que eu admiro como trabalho e ter sugado mais, aproveitado mais esse momento, porque, como eu falei antes, é dentro desses eventos que a gente tem a oportunidade de estar vivenciando, de estar do lado de pessoas incríveis que trabalham com isso há muito tempo, que já viveram muita coisa que a gente vai viver. Entendeu? Então talvez ali vai nos ajudar a viver melhor essas oportunidades, né? Então se eu fosse hoje, né, o Gustavo de alguns tempos atrás, eu faria isso. Eu acho que eu perderia esse medo de achar que as pessoas são de, sei lá, de diamante ou de ouro, ou não pode encostar, sabe? Aquela coisa quando tu entra não dá pra encostar? Eu acho que eu perderia isso, assim. Eu chegaria dentro do evento e vem cá, me conta, como é que tu faz seu trabalho? O que é isso? Hoje eu sou assim, tá? Muito. Eu já sempre fui assim, entendeu? Mas tinha esse receio, né, de não saber o que perguntar. E como perguntar também, né? Mas eu acho que é isso, assim. Marco, se tu fosse conversar com o Marco de uns anos atrás, agora com teu olhar já como jurado, como coreógrafo, de toda a tua trajetória que tu passou, o que tu diria pra ti lá no início, assim, presta atenção nisso, toma cuidado, coisas que a gente demora com a vida, a gente vai aprendendo com a experiência. O que tu diria pra ti de uns 20 anos atrás? Eu acho que tentar colocar a identidade, a realidade do que eu tinha. Esse lugar, como ele usou uma palavra que eu acho muito importante e eu tento aplicar muito para os meus alunos e para mim, que é estar presente para aquela situação. Então, muitas vezes o medo de chegar perto é a tal do gatilho, tal do sabotador, o tal do que te faz fragilizar diante de alguém. Chegou aquela pessoa que a gente sabe que gira um pouco mais, a gente já fica naquele lugar. E então eu acho que eu me conectaria com esse Marco e diria para ele, vai. Porque talvez esse seu colega fisicão que está do teu lado não vai. Então, isso é uma verdade. Os meus colegas que eram a promessa na sala de aula estão trabalhando em alguma adega. E eu segui adiante. Então, eu acho que era para acreditar desde lá. Porque muitas vezes eu deixei de ter oportunidades por causa disso. Uma curiosidade, eu sempre fui muito de me jogar nas situações. Então, por exemplo, a Cisne Negro de dança, a companhia de dança ia dançar lá na minha cidade, eu perguntava para a produção do teatro, que hora que eles vão chegar? 8 horas a produção chega, eu tava lá na porta 8 horas. Aí falava, ô moleque, vem carregar o linóleo aqui com a gente, você tá aí de bobeira? Eu ia. E as coisas foram acontecendo nesse sentido. Ou eu chegava no teatro e ia ver o balé da cidade, falava, sou convidado do fulano de tal. E aí
a pessoa, não tá o seu nome na lista. Eu falei, mas ele me convidou pra vir. Aí já aconteceu, do bailarino chegar, te convidei? Convidou lá naquela aula lá, não. Tá, libera o ingresso pra ele. E eu entrar pra assistir, porque eu não tinha condição de pagar o ingresso. Mas o que eu quero dizer, eu me colocaria nesse lugar de falar, eu quero estar aqui, estou presente pra isso e eu acho que eu estaria ainda mais longe do que eu cheguei da realidade que eu saí. Muito bom, muito bom. E vamos pensar agora, né? Falando com os coreógrafos, tá lá como júri, assim, o que são pontos cegos dos coreógrafos? Que às vezes tu pensa assim, ai, tava tão bom, mas isso, ai, tem que se dar conta disso, sabe? Tem aquelas coisas que a gente tem, eu acredito muito assim, tem coisas que a gente sabe que não sabe, e essas coisas são ótimas, que a gente pode correr atrás. O pior é o que a gente nem sabe que não sabe. Aí que tá o problema, porque a gente nem se dá conta que não sabe. Então acho que é tão bom assim estar nesse lugar que alguém diga, olha, sabe, que nem tô com, sei lá, com uma folha na cabeça assim, ninguém te falou e tu tava com aquela folha na cabeça o dia inteiro. Então assim, o que é esse lugar que o coreógrafo, que o jovem coreógrafo, né, que às vezes tá ali e precisa, né, escutar assim, que tu poderia dizer assim, olha, toma mais atenção, o que é o básico, né, o que seria o beabá, que é algo assim que tu vai levar mais em consideração. Vai ser, no caso, né, tá ali com 50 coreografias, mas quando aquela já não bateu o básico, tu diz, não, já não vou considerar. O que é o básico, assim, pro jovem coreógrafo que tá começando a coreografar, que ele tem que ter esse filtro? Eu acho que primeiro são que escolhas ele vai fazer, né? Porque o coreógrafo, ele tem a liberdade, ele deve ter a liberdade até ali. Porque também os festivais têm uma normativa, né? Normativa, que sentido? Precisa fazer um diálogo, né? As escolhas têm que se conversar para que esse processo se torne uma obra dentro de um estilo. Quer dizer, tem muita caixinha que vai colocando essa normativa, né? Que para te vencer, pode ver, às vezes aquele processo que todas aquelas escolhas teve uma harmonia, deu certo, é um festival grande, um monte de gente vê, é uma fórmula. Então muitas pessoas, não é que elas copiam, mas vou usar outra palavra, porque às vezes elas copiam, mas elas se inspiram naquela fórmula. Isso eu acho que que o coreógrafo não pode cair nesse erro. Nessa normativa que às vezes se impõe no festival grande, aquilo deu sucesso, foi legal, é maravilhoso, vou fazer parecido, vou usar assim, assado, cozido. Eu acho que o coreógrafo tem que ser inteligente nas suas escolhas, a partir de onde também ele vem, sabe, onde também não ficar muito distante da identidade, porque ele também está representando alguém. Ele está representando algo, um estúdio que também tem uma decisão feita que está envolvido em treinamento extra, em valores investidos, em figurino, em valores também de transportes, quer dizer, é muita coisa envolvida. Então, sinceramente, eu acho que é um trabalho bem difícil, bem árduo, assim, do coreógrafo, que ele tem que lidar com a liberdade criativa, mas junto com N coisas, essa normativa imposta, né, de sucesso, que eu acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante, mas enfim, cada um tem a livre escolha na vida, né? E também pode-se obter sucesso de N maneiras. Então eu acho que é o livre-arbítrio do criador, né, do compositor, que eu chamo, e ele tem que entender de que forma, o que ele quer fazer. Ele quer ganhar, como ele falou, só ir lá e ganhar medalhas, ok, vai lá, faz o que todo mundo faz que ganha, ok. Ele quer fazer algo diferente, ação pesquisa, tem que encarar depois um júri que vai dizer, isso não é jazz, isso não é dança, isso não é isso, não é aquilo. Então depende, eu acho que é o livre-arbítrio de que maneira ele vai fazer suas escolhas. E licença, e como ele vai se relacionar com isso? Porque também pode ser isso. Eu quando vou coreografar, eu digo, eu não neoclássico ou contemporâneo? Eu falo, não sei, deixa eu descobrir no final do processo, porque depende do que a pessoa está dando. Então, também tem a verdade da pessoa, e às vezes ela não vai agradar mesmo. E tá tudo certo. Eu acho que esses são os mais legais. Eu tenho gostado bastante da categoria estilo livre. Os mais legais, estilo livre. Tenho gostado bastante. Fica livre. Exato. Livre para criar. Estilo livre. Mas vamos pensar que tem uma hierarquia, tu tá na banca do júri lá. E daí tem 4 trabalhos que são fantásticos, mas não tem empate.
E tu tem lá uma série de critérios, né? Então, a gente tem cada um, né? Provavelmente alguns já são, às vezes, impostos pela instituição, tem que levar isso em consideração. E, às vezes, né, tem coisas que são tuas também, os teus critérios, né, como jurado. E tem lá essa lista dos teus critérios. E daí, estão todos lá. Qual critério vai pesar mais pra ti? Se você fazer uma hierarquia por ordem. Primeiro, coreógrafos, papel e caneta. Primeiro... Segundo, terceiro, depois ele vai dizer assim, encontrar a gente no festival. Ele vai dizer assim, eu avisei. Tu não pulou essa parte do vídeo. Eu amo quando a pessoa entra em cena e eu largo a caneta. Quando eu largo a caneta e aí eu... Deixa eu te ver. Ai, que delícia. Quando eu já abre a luz, eu sinto aquela aura, aquela vibe, assim. Mas a primeira coisa precisa me envolver. Eu não gosto muito de... É particular isso, eu não gosto muito de coreografias que é o movimento pelo movimento. Eu gosto de uma história, eu gosto de um contexto. Ela pode até não ter uma história tão clara, me dá a liberdade para eu desenhar uma história a partir das minhas referências, mas aquele assim, e braço e vai, eu falo, roda para cima. Agora eu penso na arte, penso, né, no que a pessoa está me trazendo ali. Também penso como critério de desempate a forma que aquele bailarino ou bailarina se relaciona com o que ele está dançando. Hoje eu vejo nos festivais que eu tenho frequentado como jurado uma preocupação em impressionar. Então coloca a pessoa para fazer um movimento que não é capacitado ainda para fazer. Então acho que o maior problema está sendo a forma que as escolas estão preparando os bailarinos para ir ao festival. Ou o jeito que querem impressionar o jurado no conteúdo. Já sei que eles gostam de 45 pessoas no palco, porque se tiver 7 não pega. Eu já fui vítima disso. Né? Eu tinha 7 crianças incríveis e não entrou porque o festival precisa que aconteça. O turismo naquilo. Então, assim, para mim, critério, acho que o primeiro e único que vai é aquele que me faz encostar na cadeira e esse é o que vai me chamar. E eu não tenho muito isso. Os nossos colegas, às vezes, a gente tem colegas, às vezes, que faz assim, mas isso não tá bom, não sei o quê. Eu digo, pera, deixa eu ver. Então, eu fico buscando a conexão, eu acho que é isso. Se me conectar, já desempata de longe, independente se a outra criança ou adolescente ou qualquer um que entrar em cena sai fazendo flic-flac do escarpado. Igor, pra ti, qual é a diferença? Assim, o que eu tenho que levar em consideração? Porque se eu vou com uma coreografia, monto um trabalho coreográfico, uma obra para uma companhia, tem alguns critérios que são importantes. Um espetáculo de uma escola, uma mostra de uma escola, são critérios, né, lugares diferentes. Mas quais são os critérios, assim, que são diferentes no festival de dança? O que tu leva em consideração? Assim, esse trabalho é para o festival de dança. Quais são esses critérios que o coreógrafo deveria pensar neles? E não dar essa sensação de tu ver um recorte de um espetáculo no festival de dança. Bom, isso é importante, né? Saber que eu tenho 3 pontos para mim que me ajudam a coreografar, tá? Que me ajudou muito, assim, a organizar minha cabeça como coreógrafo, porque a Nete falou agora sobre essa coisa que o coreógrafo tem tudo. Ele tem toda a informação que ele quiser. É cheio de balão em volta. A moral é quantos balões tu vai estourar para deixar alguns para tu trabalhar, porque senão tu enlouquece, entendeu? Porque tu vai começar trabalhando falando sobre a luz, tu vai terminar falando sobre a árvore, entendeu? Então tu tem que estourar esses balões. E aí assim, por quê? Com quem e para onde? Essas 3 perguntinhas vai ajudar demais a criar o trabalho, entende? Porque com quem? Quem são meus bailarinos? Quem são as pessoas que estão comigo para essa performance? Se é bailarino, se é performer, se é ator, atriz, o que é?
né? Então, com quem? Porque faz diferença. Não é o que eu trabalho de movimento que é o que o meu bailarino vai trabalhar de movimento. Mas sim o que ele tem para me agregar e o que eu tenho para agregar ele como coreógrafo, certo? Por quê? Qual é o meu conceito? O que eu quero falar? É o conceito, né? É o que transforma a gente de simples movimento para arte, né? Certo? E para onde que vai esse trabalho? É para eu dançar aqui na frente, para fazer uma performance para o público que está passando de carro na rua? É para eu dançar num festival? É para eu dançar num espetáculo? É para eu dançar dentro de uma festa? É para eu fazer a abertura de uma loja no shopping? Para que é? Que público eu atinjo? E aonde eu chego com esse lugar na coreografia, certo? E festival, foi o que a Nete falou, regulamento. Isso eu bati muito de frente, o nome da minha escola se chama NIL, porque eu sempre quis trazer algo novo para as danças urbanas, a fusão de outras danças, como eu vim de outras danças para as urbanas, eu tentei fazer isso com o meu trabalho, de ter algo novo para as danças urbanas, sempre um trabalho com uma visão nova. Só que chegou uma hora que eu estava me confundindo, meu trabalho era muito mais contemporâneo do que urbano, e isso pesa. Quando tu tem 51% contemporâneo e 49% urbano, teu trabalho é contemporâneo. Como que mede isso? Não sei, mas dá para sentir, né? Então, assim, numa troca com outro avaliador, um grande amigo que me deu essa dica, ele falou, cara, teu trabalho tu tem que equalizar, lê o regulamento, ali diz trabalhos criados a partir das danças urbanas, não da dança contemporânea. Quer fazer a fusão? Lindo, mas vê a porcentagem que tu tá fazendo essa fusão para ver aonde tá. Então, eu acho que é isso, assim. Se tiver que pensar qual é o grande esquema para festival, o diferencial é o regulamento. Que festival tu tá indo? É um festival que ele é muito mais urbano. Tem festivais urbanos que eles são muito mais puxados para o lado artístico. E tem festivais urbanos que são puxados mais para o lado técnico. Pega muito mais a parte técnica e tem festivais que pegam muito mais a parte artística. Tem festivais de dança urbana que eu acho que nem é de dança urbana, é de coreografia, é diferente. Que tem a origem urbana, mas já é um festival livre de dança. Com fusão de dança afro, com fusão de dança contemporânea, com fusão de tudo. Então eu acho que é isso, assim. O regulamento e o festival já vai te dar, como a Nete falou, encaixotadinho. Lê o regulamento. Coreografia de dança urbana, assim, assim. Aí vai te ajudar. Perfeito. E, Nete, o que a gente não pode cometer dia? Sabe aquele erro que, assim, que o jurado olha assim, nossa, que deselegante. Isso tu não pode cometer. Quais seriam, assim, os 3 principais erros pra ti? 3, eu acho. Não, porque isso, né, a gente tem. Eu acho que talvez não seja a palavra erro, assim, foi o que o Marco falou, assim, primeiro, esse encantamento que nos move, assim, quando a gente está vendo muitos trabalhos, é quando todas as coisas dão certo ali, a gente vê no primeiro momento, e a gente vê quando inicia o trabalho, é incrível, né? Isso que tu falou é incrível. E outra coisa que ele falou que também me toca muito, assim, como jurada, é quando o trabalho tem um fio condutor, não importa que fio é. Ah, mas que fio é esse? Ele pode ser uma história, ele pode ser uma ideia, ele pode ser... E eu vejo muito prática. Eu gosto muito quando as relações do trabalho se conversam, a música conversa. O contexto, ele te move, ele te tira, né, daquele lugar que tu fica olhando 10 vezes o mesmo balé, né? Mas vem alguém que faz aquele trabalho de uma outra forma, dentro da caixinha, mas ele consegue achar uma fórmula, entende? E isso é muito individual, muitas vezes. Ou então coletivo, de um trabalho, de um estúdio que está por trás, é um treinamento, sabe? De um trabalho, é trabalho. A gente vê, quando a pessoa entra ali, tem um trabalho. Tem uma identidade, tem um fio condutor, N coisas que movem todo aquele trabalho. As escolhas se conversam, se torna quando tu vê, passou, né? O bom sempre termina rápido também. Então, não sei, eu não vejo tanto erros, como eu vejo mais pontos positivos que se pode escolher, sabe? E tudo dar certo daí, fazer esse encantamento. Gente, agora vamos para uma parte muito divertida, que é a nossa cumbuca de perguntas polêmicas.
Pois então, vocês querem escutar algumas perguntas polêmicas que todo mundo tem vontade de perguntar e não pergunta? Não sei quem colocou essas perguntas aqui. Não sei quais são as perguntas, vocês que irão sortear. Então, tire uma pergunta. Posso tirar a minha? Pode, aham. Premiações e notas. O quanto elas realmente refletem a qualidade artística ou são apenas um recorte de um momento? São um recorte de um momento, né? Porque também depende, muitas vezes, da composição do júri, né? Porque tem uma conversa coletiva também, além dos critérios e dos subcritérios, ainda tem um conjunto de regulamento do gosto individual e coletivo. Então é uma série de coisas que tu aprende, né? E eu gosto muito desse lugar, eu me sinto bem, porque eu acho que é um trabalho que contribui muito nisso que tu falaste. É um feedback que todas as escolas estão esperando. Acho que elas esperam muito mais o feedback de quem vê, de quem avalia, de quem interpreta a obra, do que receber muitas vezes o prêmio. Entende? Então, eu acho esse momento lindo, assim, que é quando a gente conversa sobre esse gosto. E aí ele também me perguntou, e muitas vezes tu tem que ter a sabedoria de, por exemplo, ele vem e traz um olhar diferente do que eu vi, daqui um pouco... Mas não é, sabe, eu acho que é verdade mesmo, sabe? Então isso é um trabalho maravilhoso que o júri, eu me sinto uma privilegiada de trabalhar como júri, porque eu estou num lugar que eu também, só trazendo ali, vou aproveitar minha pergunta e dizer, a primeira vez que... 1900 e não sei quando, eu também levei minha companhia para dançar, e aí eu olhei para trás, estava aquele júri, eu disse, eu queria estar ali, sabe? Eu quero estar ali um dia. E logo depois eu comecei a ser júri, então eu gosto muito do que eu faço e eu dou muito valor para isso, então tento dar o máximo. E é uma coisa bem difícil o meu lugar, porque eu avalio todos que são aqui, meus colegas, meus alunos, meus amigos, então eu gosto de ter essa habilidade de poder transmitir coisas positivas, né? E talvez uma crítica construtiva. Então eu tenho muito cuidado no que eu digo. Então as premiações e as notas, elas variam muito da composição de júri, dessa regulação do gosto coletivo da formação desse júri, e eu acho esse momento muito 10, porque tu aprende muito também, agora eu estou dando o outro lado, a trabalhar com o senso coletivo de quem vê, de quem é avaliador. Muito bom. Gu, Vamos lá. Tudo de bom. Vamos aqui. Se um bailarino não ganha prêmio, mas sai do festival com novas experiências de crescimento, ainda valeu a pena? Com certeza. Gente, não quero tirar o valor do prêmio, não é isso que eu quero tirar, mas o prêmio ele tem um valor instantâneo, assim, vamos dizer, em cima hoje. Ele é rapidinho. Aconteceu, foi mágico, mas se eu pegar o troféu do ano passado e mostrar pro bailarino e falar assim, que coreografia é essa aqui? Não sabe. Ele não sabe. Então, não quero tirar o valor, ele é incrível aquele momento, né? Ai, meu Deus, vou ganhar, vou perder, vou ganhar. Entendeu? É incrível pra gente, aquela adrenalina é tanto quanto a de entrar no... Não, de entrar no palco é maior. Mas é muito bom aquilo. Mas, cara, tu jamais vai esquecer das pessoas. Esse momento eu tô vivendo com ele pela primeira vez, não vou esquecer mais dele. Tu não esquece das pessoas, tu não esquece das coisas que tu sabe. E às vezes é umas coisas simples, assim. É umas coisas, tipo, banais, sei lá, jogar um Uno maluco que tu nunca jogou na vida, daí tu aprende a jogar com um cara que mora lá na Bahia, longe de ti pra caramba, entendeu? Ou de uma pessoa de outro país, como o Uruguai, como a Argentina, que a gente fica o tempo inteiro, né? Vocês conversam com a galera do Uruguai e da Argentina? É difícil, né? É mais difícil, a gente acaba indo mais nos brasileiros, né? Mas quando vai nos... Ele vai puxando as pessoas, ele vai falando e tu fica... que? Vai jogando. Então, tipo, isso a gente jamais vai esquecer. Então, sim. Na boa, não tô nem aí pelo prêmio. Eu gosto das vivências. Passa lá pro Marco, muito bom. Ai, meu Deus. Gente, pode ser uma pergunta muito polêmica, pode ser uma leve, depende da sorte de tirar também, né? Capciosa.
Faz assim que adiantou pra mim, tirar uma pergunta tri boa. O ritual. Ritual, é. Se você pudesse mudar algo na forma como os festivais acontecem hoje, o que mudaria? Interessante. Bem, nossa. Ahn, eu acho que os festivais poderiam mudar ainda mais para o desenvolvimento desses bailarinos e das escolas. Porque o bailarino, daqui a pouco se ele não vai seguir carreira, ele está em outra coisa. Mas a dança agrega valores no desenvolvimento dessa pessoa que vão para qualquer área de escolha. E aí o festival, ele tem muito grande a função de fazer com que a gente acredite que dança é profissão, que a gente possa construir. As pessoas, o festival, ele, na sua grande maioria, recebe a pessoa, faz o fato e acabou. Quando esse festival tem o poder de desdobramento, de continuidade, de fazer com que a pessoa acredite, ele me ganha. Então, assim, para mim, eu acho que os festivais poderiam mudar para fazer com que haja desdobramento na história dessas pessoas, para que elas possam achar que tem o mesmo valor para quem vai fazer medicina. Muito bom. Mais outra? Ah, coisa boa! Ah, esse aqui também é bem polêmico, né? O festival de dança é mais sobre arte ou sobre competição? Dá para equilibrar os dois ou um sempre prevalece? É uma linha muito tênue, né? Eu acho uma linha muito tênue. E eu acho que tudo depende de como tu vai chegar nesse evento. Não, de como tu vai escolher os eventos, né? Depende da gestão também, da gestão né? A gestão, os nossos colegas que estão sentados ali, isso que a gente falou, né? É tudo que a gente falou, tem gestão, tem organização de evento que vai lá e bota o dedo, diz, não, essa não dá, porque não investe tanto aqui. Acontece, desculpa, é real. Eu não quero, longe de mim formar intrigas. Eu fiquei muito surpresa, porque a gente fez um festival de dança e eu fui muito aconselhada, né? Busquei mestre. Disse, olha, eu estou num lugar que é a primeira vez que eu vou estar. Então eu quero aprender com quem já está nesse lugar e fazer o melhor que for possível. E nós trouxemos a banca de jurado para fazer essa reunião antes. E eles perguntaram quem que a gente tem que escolher. Eu disse, como assim? Eu tô te contratando para que você, né? Tá, mas não tem uma regra? Não. Eu estou te contratando para ser justo, né? Olhar o momento. A gente trouxe pessoas de fora justamente para ser ainda mais imparcial. Mas teve esse momento e tu vê assim, então, tem lugares, então assim, a gente também tem essa consciência, né? Pode ser que às vezes vai ter uma política ali atrás, né? Então, acontece. Daqui a pouco o professor também já preparar esses alunos para não ficar nesse mundo dessa fantasia perfeita que esse festival, né? Então, já entender que existe esse mundo e que a gente... Tudo o que a gente tem de bom para aproveitar? A gente já preparar esse aluno, né? Ai, até me inspirei, até vou pegar um papel polêmico, só para não ficar escutando depois que eu pulei a minha vez. Tu pulou tua vez. Pulei a minha vez, eu fiquei com medo, confesso, gente. E vai pegar uma bucha agora. Ó, foi tranquilo essa vez, outra vez foi pior. Um trabalho inovador pode ser penalizado em festivais por fugir do padrão, ou isso é um mito? Eu acredito que tu pode ser, sim, penalizado, ou tu pode ficar sempre lembrado. E eu acho que quem não arrisca, não petisca. Então, nesse lugar, assim, acho que às vezes, claro que a gente sabe, a gente tem que estar consciente que a gente está se arriscando. Mas, aqui na escola, se eles me perguntam, né, o que tu acha, é algo diferente, eu disse, arrisca. Porque o máximo que vai acontecer é não ter uma premiação, mas isso não é o mais importante. Mas, claro, a gente tem que ter essa consciência. A pessoa levar um núcleo, por exemplo, de crianças pequenas, e não tô aí pensando uma peça que não é condizente. Não. E aí isso está relacionado com quem você é. Com qual é a tua identidade. Sim. Mas ter esse cuidado, né? Porque daqui a pouco uma criança, eu não queria arriscar um grupo, ter uma expectativa. Mas
pouco com um grupo adulto e disse, olha, a gente tá indo pra esse lugar, tem esse padrão, mas a gente acredita nisso, vamos, Porque é a tua verdade. né? vamos com isso, Com tá quem? tudo bem, né? Pra Com quem? clareza, com quem, pra Por quem. quê? E eu acredito que sim, tu pode ser penalizado, mas acredito que vale muito a pena, né? Tu se arriscar. A gente teve uma história muito linda que aconteceu, né, com a obra maravilhosa do Escobar, do Scooby, que foi o Harriet, né? A gente foi para um festival, que é o Fidipoa, um festival que a gente admira muito, mas o festival não tem jazz. Então, tipo assim, não, como é que a gente vai levar um jazz num festival que a gente é com estilo livre, né? E eu disse, mas vamos arriscar, né? Vamos. E fomos pro festival. E chegamos no festival e nós fomos classificados para o IGP. E a gente se olhou, não, tem algum erro, tá errado. Não é a gente. Na hora que eu subi, assim, Grace sobe. Eu subi, assim, não, eu só quero avisar que tá errado. Nós somos o jazz que dançou hoje à noite. Eu assim, sim, parabéns, tem uma vaga pra final. Eu disse, não, tu não tá entendendo. Eu falei pra Kátia, né, não, nós somos o jazz. E fomos e chegamos lá completamente diferente de todos os trabalhos do IGP, que são extremamente clássicos, e ganhamos top 12 num trabalho que foi completamente diferente. Então, eu acredito que sim, que tu pode, sim, né, ser não está no padrão, mas também tem chance. Se a gente não arriscar, a gente vai ser Isso, igual mas aos aí outros. eu volto a reforçar. É muito importante, porque deu certo, porque você, sendo uma diretora consciente do que faz, estava adequada. Independente se é a linguagem ou se não é a linguagem. Sim. O problema é quando o diretor não ainda entende o que ele está fazendo, não está adequado para aquele grupo que está dançando. Sim. Não estou falando de qualidade ou não qualidade. Estou falando de entendimento, de estar presente para quem são o que está acontecendo. Perfeito. Mais uma rodada, quem é agora? Gu. Pode ser bem polêmica, pode ser leve. Sinceramente, eu gostaria de uma dessas polêmicas. Quando é outro, você Muito fácil não dá, né? Vamos lá! O que pesa mais na avaliação? A execução técnica impecável ou a interpretação artística impactante? Bom, para mim, em primeiro lugar, está a performance, com certeza. Em primeiro lugar está a performance, além da técnica, em primeiro lugar, porque é o que pega, né? Tu tá aqui, né? Foi o que ele falou, né? Eu gosto do que me pega, o que prende não é a técnica. O que prende é a performance. Não que a gente É o- não goste, né? Não que a Do gente trabalho não bem goste, feito não, tecnicamente. Não é isso. É o É, básico. para, é o que tem que ser feito. É tá Uma ali, o boa trivial técnica simples. sem performance é só uma boa técnica. Isso. É o que eu falo, por exemplo, da questão do breaking da minha parte, tá? Deixa eu tentar botar minha parte na jogada. Me defender aqui. A questão do break, por exemplo, tá? Uma boa técnica, pra mim, são artistas circenses. Daí, pega a galera do Circo du Soleil, então é tudo b-boy. Né? Vamos pensar nessa viagem assim, né? Já na parte performática, os b-boys já vêm para um outro lado, uma outra vivência, tem um outro tipo de pensar o movimento, de vivenciar aquela cultura também. Então, para mim, sim, é mais importante a performance do que a técnica. É mais importante, não que não tenha que existir técnica, né? Técnica tem que até estar mesmo- acompanhando até a mesmo- performance. Até mesmo porque nos últimos tempos eu acho que as coisas estão um pouco sombrias nesse sentido. Que eu acho que tá todo mundo dono da verdade, todo mundo sabe tudo, a internet, a rede social tá fazendo com que a gente seja da verdade, eu sei isso, e aí as pessoas estão cada vez menos também comprometidas com o estudo, com o aprofundamento do que se está desenvolvendo. Porque fica no raso. E outra coisa super importante, treinamento de performance é igual ao treinamento técnico. Que nasceu com a performance, treinou, então dá para treinar. Então uma dica para os coreógrafos é, não treinem só técnica, treinem performance. Isso vai... O Marco trouxe no workshop ontem, né? É na barra. É isso que Performance vai na dar barra. estalo pro teu bailarino dele entender que ele é muito mais artista do que reproduzidor. Não é essa palavra. Reprodutor de movimento, ok? Sim? Faz sentido. Tá. Ai, Ai, vamos lá. é pequenininho o papel. Quanto menor, Fiquei mais nervoso. polêmico. Fiquei nervoso. Ficou sério. O que difere...
O que diferencia um trabalho bom de um trabalho extraordinário dentro do festival? Eu acho que complementa o que a gente está falando, né? A hora que o coreógrafo entende do que ele está falando, quando ele traz a verdade dele para a cena, aí entra num lugar indiscutível. Ele faz com que todos silenciemos diante de opiniões. A hora que você entra com verdade, silencia, porque a arte é isso. Apesar dela ser subjetiva, ela, quando ela está inserida na verdade, na fé, fica inquestionável. Perfeito. Gente, que delícia! Nosso papo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu quero saber, plateia, perguntas, questões polêmicas. Para quem você pergunta e o que você pergunta? Eu vou perguntar pro Marcos o que tu prefere no festival? Que ele seja aberto para um público leigo, que ele proporcione bolsas para esses bailarinos que vão, que ele proporcione um retorno financeiro ou apenas uma placa de premiação, troféu, alguma coisa. Eu ouvi você me perguntando, aí você falou assim, apenas uma placa. Esse a gente já tira. A gente não precisa falar neste. O festival, para mim, ele é o momento de praticar o que vivencia. Comecei falando disso. E aí eu tenho, porque ela está viva em outro estágio, minha mãe, que me falava assim, não gosto de assistir os espetáculos porque vocês fazem assim com as mãos e eu não sei nada do que vocês estão falando. Você chama a sua amiga que dança também, ela fala, você gostou, aquele momento foi tão sensível. Eu não senti nada. E aí eu pensei, eu preciso mudar o jeito de fazer porque eu quero que minha mãe goste disso que eu faço, porque eu gosto muito. E aí eu quero fazer com que minha mãe entenda. Então eu coreografo para quem não é de dança. Eu tenho um pouquinho de preguiça das pessoas que são cheias de verdade. Então, eu gosto que o festival tenha o serviço de fomentar público, de fazer com que as pessoas se apaixonem por dança. E aí eu dou muito valor para os festivais que trazem oportunidade. Eu gostaria muito que os festivais que dão contrato de trabalho, que fossem aqui no Brasil. Porque agora eu estou indo para concurso internacional esse ano com 12 alunos. Meu Deus, a gente está desde o ano passado, só não vendeu as mães das crianças, porque senão fica mais difícil de levar as crianças para fora. Mas é muito difícil, então eu gostaria que acontecesse aqui. E nesses festivais, conta assim as principais oportunidades que tem lá. Então, o que vocês visam, até para quem nunca participou desses festivais, conseguir enxergar melhor nesse lugar também. Eu normalmente busco que meu aluno tenha a oportunidade de terminar sua formação fora do Brasil. A maioria das escolas que eu busco, elas dão uma oportunidade que talvez o meu aluno, estando aqui, e as condições sociais que a família tem, ele não tem a oportunidade de ter uma formação no nível que em alguns países ele conseguiria ter. Eu tenho um aluno, por exemplo, que é uma criança adotada, com uma família muito difícil, e que ele se formou no Ópera de Viena, dentro da escola de Viena. E aí, assim, se ele estivesse aqui, a mudança social dele não teria sido a mesma. Então eu busco uma oportunidade a mais, independente se ele vai ser bailarino ou não. Agora, quando ele volta com um novo idioma, talvez com uma nova profissão, sem dúvida ele vai voltar com uma visão de mundo totalmente diferente. A dança, para mim, ela não é apenas entretenimento, ela modifica o meio. Exato. Perfeito. Uau! Perguntas? Mais uma pergunta? Primeiro, agradecer, né, por essa tarde, essa noite de tanto aprendizado. Te conhecendo, um prazer, sou fã dos dois ali, tu também. Queria só contribuir que aquilo que o Gustavo falou do porquê
para quem... eu escutei isso há muito tempo atrás e repliquei muito isso, né? Mas eu queria fazer uma pergunta como quem produz esses eventos também. Eu não sei se ela tem uma resposta, eu não sei direcionar para ninguém. Mas eu queria, no intuito da formação de plateia, como que a gente consegue fazer com que esse público venha assistir essas obras e não fique somente os pais dos alunos, o meu filho dançou, eu fui embora, eu não assisti outro trabalho. De que forma, de repente, a gente pode fazer com que essas pessoas entendam o valor de sentar e assistir uma obra, né, a arte sendo feita ali, porque eu produzo um festival pequeno, estou produzindo um festival pequeno e eu tenho essa dificuldade de formar a plateia, de descentralizar essa parte da dança, de levar para a parte mais periférica. Então, não sei quem que poderia falar sobre isso, nesse sentido, assim, como que eu posso captar mais essa galera para assistir, sentar e assistir dança por 1 hora, que não, né, não tem essa cultura, digamos assim. A experiência que eu tenho lá em São Paulo, os teatros também estão vazios nos festivais. Eu vou para algumas cidades do Nordeste como jurado, é impressionante como eles ficam o tempo todo dentro do teatro. O festival dura 6 horas, plateia lotada. Eu comento isso, é impressionante. Agora, eu acho que precisa existir um exercício de conversa com os diretores, para que os diretores eduquem as suas famílias. Precisa existir essa... Eu falo porque no meu espetáculo de escola, eu demorei muito tempo para fazer meu público ficar, porque a criança dançava, os pais pegavam as crianças e iam embora. A gente precisa educar, dizer a eles que eles vão modificar sua visão a partir da apreciação das coreografias, dos espetáculos. Então precisa o óbvio ser dito. Eu acredito muito nisso. Precisa pedir para as pessoas não saírem do teatro. Eu concordo também com o Marco e penso em estratégias que a gente usou no nosso festival de dança. E é engraçado, assim, né? Porque quando vem algo que... Não é que a pessoa não tem interesse, mas quando é algo que ela conhece, que é popular, né? Então traz uma banda que é popular, vem a cidade inteira. Então porque a gente gosta daquilo que a gente já se identificou, que a gente conhece, que a gente entende, né? Então acho que é muito uma questão de educação e de trazer as pessoas para esse lugar. Mas eu também acredito que tem que ter é mais fácil a gente ir onde a pessoa está para conquistar ela e daí trazer ela para nós. Lá no festival que a gente fez em Guaporé, a gente levou essas oficinas para o meio da praça. A gente levou para o meio do povo. Então a gente buscou fazer apresentações onde estavam as pessoas, né, nas escolas. Então, porque isso vai despertando também esse interesse. Acho que a gente não parar de fazer esse movimento, né? Porque a gente acaba se fechando muito no nosso núcleo. Então, assim, às vezes trazer a pessoa é difícil, mas o que a gente pode fazer para estar dando para a pessoa esse gosto e ela sentindo e ela vivendo aquela emoção para daí ir aos poucos trazendo, né? E a educação, a repetição, eu acho que a gente tem... As escolas de dança acabam movimentando muito o mercado da dança no país, né? Então é onde está o grande volume das pessoas. Então eu acredito muito de estimular eles, né? Então tem lugares que fazem, que nem hoje nós vamos ter um sarau, que fazem isso todo mês, assim, a gente, né, que bacana isso, lá em Santa Catarina tem várias escolas, estava conversando com algumas diretoras, que eles têm os dias que são os dias de trazer as pessoas para o teatro, né, o teatro ocupado. Então acho que a gente tem que estar mais presente e se colocar mais e não desistir, né, de conectar as pessoas e de levar a nossa arte para onde elas estão, até que elas se contagiem e venham para esse mundo que a gente... É comprovado que a dança das artes é a menos vista no nosso país. 2% do Brasil viu dança. Verdade. Tem uma reportagem na Super Interessante que diz que apenas 2% do Brasil viu dança. Sendo que só na cidade de São Paulo tem 12 mil escolas de dança? Na minha cidade tem 78. Eu tenho que lutar com 77. Na minha cidade tem 18 e a minha cidade é bem pequenininha. Que loucura. Então, que mais pessoas, né, que a gente consiga se unir para discutir sobre isso também. E a gente quer que tenha. Claro. E aí que todo mundo tem espaço e todo mundo precisa ver dança, porque dança muda as pessoas. Com certeza. As artes mudam as pessoas, elas se tornam mais sensíveis. Que coisa linda, gente. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi lindo, lindo, lindo.
Muito obrigada, eu sou muito fã de vocês, eu sempre aprendo muito e fico sempre escutando e absorvendo. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente, muito, muito obrigada. Obrigada à plateia que está aqui participando do evento. Agora nós vamos finalizar aqui, eu quero... Após agradecer você também que está aqui assistindo, que está nos acompanhando. Toda semana temos episódios novos, né? Falando sobre essa arte que nos move, que nos transborda. Então, deixa aqui o seu comentário, se você gostou, quem que você gostaria de ter aqui com a gente. Que vocês voltem muitas vezes nesse lugar também, pra gente conversar, trocar. E sejam sempre muito bem-vindos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.